Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de escada. Nesta aula, nós iremos fazer o cálculo das nossas armaduras. Como eu já mostrei para vocês na aula de análise, o nosso elemento estrutural ele está sendo solicitado a esforços, flexo-compressão e flexo-tração. Nós temos ali um esforço de normal incidente no nosso elemento estrutural. Então, nós iremos considerar este esforço no nosso cálculo. Então, nós iremos calcular a nossa armadura a flexo-tração. Nós iremos utilizar um memorial de cálculo no MATCAD. Esse memorial de cálculo já está disponível para vocês. Mas, assim, pessoal, tentem criar o próprio método de cálculo das armaduras de vocês. Se quiser utilizar o memorial de cálculo, mas eu não utilizo o MATCAD, pega esse memorial de cálculo e coloca no Excel, mas crie uma forma que seja automática, para você não ficar perdendo tempo em cálculo de armadura toda vez que precisar calcular uma escada. Aqui nós precisamos só mudar os valores de entrada da nossa escada. O diâmetro, a nossa altura, a base da nossa escada, são esses os valores variados. As nossas formas são sempre as mesmas. Aqui, se nós modificarmos esses elementos em amarelo, nós teremos um cálculo automático da nossa armadura. Para esse caso aqui, nós iremos considerar um momento de 14,5 kN. Vamos observar isso lá no SAP 2000. Vamos aqui em Shell. O nosso momento principal é o nosso momento 1. Aplicar. E OK. E aqui nós podemos observar que é aproximadamente 14,5 kN, o nosso maior momento. No lance superior, da mesma forma, aproximadamente 14,5 kN. Aqui no patamar nós temos valores um pouco inferior e aqui tendendo a zero, porque nós temos o patamar apoiado. Vamos observar o nosso esforço normal, F1, aplicar e OK. Aqui vamos considerar um esforço normal de aproximadamente 10 kN. Precisaria considerar essa região que está mais tracionada? Não precisaria. Poderia pegar um esforço mediano, como eu já falei isso nas aulas de análise. Mas aqui vamos considerar 10 kN. Vamos retornar no MATCAD. Diâmetro, nós iremos considerar um diâmetro de 8 milímetros, a altura da nossa escada de 13 centímetros. O comprimento, classe de agressividade 2, 2,5 centímetros. A largura da nossa escada é de 1,20 m. Você pode considerar 1 metro e você terá uma armadura por metro. Mas aqui eu vou considerar a largura total, que aí eu terei a quantidade de barras total para, sim, resistir àquele esforço. O FCK é de 25 MPa, como determinamos na modelagem da nossa escada. O FYK, que é a resistência à tração do nosso aço, de 500 MPa, é um aço CA50. O nosso esforço normal, como já dito, 10 kN e 14,5 kN vezes metro do nosso esforço de momento. Dimensionamento a flexo-tração. Aqui nós temos o nosso D, a nossa altura útil, o nosso D'. Nós temos a minoração dos nossos materiais. No caso do aço, o nosso coeficiente de minoração é de 1,15. Do concreto é de 1,4. De majoração também de 1,4, tanto do nosso momento quanto do nosso esforço normal. Aqui nós temos o equilíbrio das forças. Eu não vou entrar no mérito aqui de como calcular flexo-tração e flexo-compressão. Eu pretendo sim gravar um vídeo sobre isso e até deixar disponível no YouTube.
como nós já temos bastante conteúdo lá. O cálculo da linha neutra, a verificação quanto à ductilidade, domínio de deformação e cálculo da área de aço. Aqui nós chegamos ao cálculo da área de aço de 5,82 centímetros quadrados. Área de aço mínimo de 2,34 centímetros quadrados. Nós chegamos ao valor de 11,5 barras. Mas aqui nós iremos considerar 12 barras. Com a área efetiva de 6,032 centímetros quadrados. O espaçamento é de 10 centímetros, mas ali 1,20 m dividido por 10 centímetros, nós teremos 12 barras, mas nesse espaçamento nós teremos uma barra de canto. Então, o total de barras, nós teremos 13 barras nessa seção. Armadura principal, 13 barras de 8 centímetros, 13 barras com diâmetro de 8 milímetros, com espaçamento de 10 centímetros. É essa a nossa armadura principal. Vamos observar agora o nosso momento 2,2, que é a nossa armadura secundária. No cálculo de escada, geralmente nós utilizamos a nossa armadura principal para determinar a nossa armadura secundária. Mas ali, como nós fizemos a modelagem do nosso elemento em 3 dimensões, nós temos momento nesse sentido. Nós temos momento no sentido 2,2, nosso eixo 2,2. Então, nós iremos considerar esse esforço para o cálculo da armadura. Aqui, vamos observar primeiramente o nosso momento 2,2, com a combinação característica, que lá nós colocamos no memorial de cálculo, o nosso esforço característico, e abaixo ele é majorado. Vamos aplicar. E ok. Aqui o esforço é de 2,3, 2,4. Vamos considerar um pouco mais. Vamos considerar, como aqui nós temos um pico, nós temos um esforço maior de 2,5, vamos considerar 3 kN vezes metro. Vamos observar em Shell o nosso esforço normal. Ficar. E ok. O esforço normal, vamos considerar de aproximadamente 40 kN. E assim determinar a nossa armadura secundária. Vamos retornar para o MATCAD. Aqui, cálculo da armadura freio-extração M22. Esse memorial também está disponível para vocês no modo de introdução, material do curso. Diâmetro também de 8 milímetros, pode considerar 6, aí vai da forma que desejar. Aqui, como é ao longo da nossa escada, no sentido transversal, nós iremos calcular uma armadura por metro. 2,5 centímetros de comprimento, 13 centímetros de espessura da nossa escada, o FCK de 25, 500 MPa, 3 kN e 40, 3 kN vezes metro, nosso momento, como já observado, e 40 kN o nosso esforço normal. Dimensionamento à freio-extração é o mesmo, são as mesmas formas do memorial anterior. Aqui nós chegamos ao valor de uma armadura, de uma área de aço de 1,895 centímetros quadrados, mas a armadura mínima 1,95. Nós utilizamos a mínima nesse caso, 3,8 barras necessárias para resistir àqueles esforços. Vamos considerar 4 barras, com uma área de aço efetiva de 2,011 centímetros quadrados. O espaçamento, 25 centímetros. Para a armadura de distribuição, nós precisamos, no máximo, de 33 centímetros. Como nós temos espaçadas, como nós temos 4 barras espaçadas, mais uma barra de canto, vocês podem considerar 4 barras ou já colocar 5 barras de diâmetro por metro. São essas as barras, são essas as armaduras que nós iremos utilizar. 13 barras com diâmetro de 8 milímetros,
a cada 10 centímetros, a nossa armadura principal. E 4 barras com diâmetro de 8 milímetros por metro. São essas as barras, são essas a área de aço necessária para resistir o esforço da nossa escada. Nós precisamos calcular a armadura principal, a armadura secundária e a nossa armadura de ancoragem. Aqui nós temos o cálculo da área da ancoragem necessária. Vocês podem fazer o cálculo do LB, o LB mínimo e o LB necessário. Mas, pessoal, esta tabela aqui é muito melhor. Por quê? Está aqui. Já tem um memorial de cálculo aqui para você fazer o cálculo do seu LB necessário e o LB mínimo. Mas esta tabela aqui, geralmente, ela é mais rápida e o resultado dela é melhor. Comprimento de ancoragem, valor da tabela. O FCK de 25, geralmente eu considero mar e reta, 54 vezes o φ. 54, vamos pegar a calculadora. (54 vezes 0,8), nós chegamos ao valor de 43,2 centímetros, 45 centímetros. É essa a ancoragem que nós precisamos para a nossa escada. Você também pode considerar a barra dobrada, que isso vai diminuir um pouco. Se você tiver um gancho no final do seu detalhamento, você pode considerar essa barra dobrada e assim diminuir um pouco do seu comprimento de ancoragem. Lembrando que o comprimento de ancoragem por emenda, quer dizer, quando uma barra transpassa a outra, esse valor da tabela ele tem que ser multiplicado por 2. Utilizo isso em escada? Sim, utilizo. Porque às vezes é comum você concretar a sua escada posteriormente à execução da sua estrutura. Essa semana, por exemplo, eu calculei uma escada helicoidal onde ela será concretada posteriormente à retirada das escoras de uma laje. Porque o engenheiro responsável pelo projeto, ele é uma laje protendida, então ele preferiu desta forma. Por quê, pessoal? Para não correr o risco da escada servir como escora para essa laje. Desta forma, a gente garante que essa escada não sirva de escora para essa laje e assim resistir a um esforço maior do que ela foi calculada. Vamos observar um detalhe aqui referente à nossa armadura. Vamos voltar com o nosso pórtico. Como aqui nós temos apenas esforço positivo, nós temos apenas momento positivo, nós precisaríamos de armaduras dispostas nesta parte aqui, pessoal. Exatamente nesta parte aqui. Mas, quando essa armadura for solicitada, acontecerá um esforço de tração nesse sentido e um esforço de tração nesse sentido. Então, nós teremos uma resultante nesse sentido aqui. E ali nós temos apenas o cobrimento para resistir a esse esforço. Nós chegamos ali, então teremos ali um empuxo no vazio, um fenômeno chamado empuxo no vazio. E essa área, ela tende a romper o nosso elemento. Como resolver isso? Nós poderíamos resolver desta forma, fazendo a armadura como se fosse um rabo de porco. Mas desta armadura é horrível para o armador trabalhar, para o executor executar esta armadura.
é horrível. Nós iremos fazer o detalhamento considerando estribos, pessoal. E assim nós determinamos as nossas armaduras como se fossem estribos. Teremos ali armaduras um pouco a mais do necessário? Sim, teremos, porque nós teremos ali armadura na parte inferior e na parte superior. Mas esta armadura é muito melhor de ser executada. E nós teremos disposição aqui de armaduras de distribuição. E no nosso caso, a nossa armadura calculada. Nós teremos armaduras nesses pontos. Finalizamos a nossa aula por aqui. Eu espero vocês na nossa próxima aula, onde nós iremos fazer o detalhamento da nossa escada. Utilizando o Revit, nós iremos fazer o detalhamento utilizando o Revit. E eu estou querendo acrescentar um detalhamento de uma escada no TQS, porque hoje eu detalho muito mais no TQS do que no Revit. E muitos trabalham com TQS também, eu pretendo trazer para vocês um detalhamento no TQS. Até a próxima aula.